Estou recebendo aqui a visita do infectologista Amaury Miele, que está com a gente nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação aqui na Itaberá. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, antes da gente falar aqui sobre um seminário que vai ser realizado no mês de abril aqui em Blumenau, queria falar com o senhor sobre um caso que está chamando muita atenção, vários, né, diversos, que é o aumento da dengue aqui em Santa Catarina. Não é exclusivo nosso, é em todo o Brasil, e que gera muita preocupação, né? Hoje a gente já vê que os hospitais aqui em Santa Catarina estão com 82% dos leitos ocupados, muito em virtude do crescimento dos casos de dengue. 27 pessoas estão hospitalizadas em Blumenau, e também casos de Covid que vão acontecendo simultaneamente, e a gente passa esse meio cíclico, né? Uma hora cai, outra hora aumenta. Então queria trocar uma ideia com o senhor nesse sentido, né? Tem uma explicação para esse aumento de dengue, doutor? Se a gente conhece a história da dengue, a gente entende que a explicação é entender que a dengue é naturalmente um processo cíclico, né? Bom, a dengue existe no Brasil desde o século XIX. Então nós já tivemos diversas oportunidades de enfrentamento da dengue e na maioria das vezes sem sucesso, né? Porque depende de algumas medidas que a gente pode conversar, algumas medidas individuais, sociais, para combater não o vírus, combater o vetor da dengue, que é o Aedes aegypti. Sem o vetor nós não teríamos doença, não haveria dengue. Exato. Então a dengue tem um período cíclico que corresponde mais ou menos a esse momento que a gente está vivendo. Final do ano, o início do verão, pela temperatura, pelas chuvas que acontecem com muita frequência. Há também uma relação direta com as mudanças climáticas. A gente já esperava que 2024 fosse um ano de muita incidência de dengue. E, veja bem, se a gente compara janeiro e fevereiro de 2022, 2023 com agora, nós temos mais de 60% de casos do que tínhamos naquela época. O pico naquela época foi em abril de 2023 e 2022. Foi em abril. Nós já passamos esse pico agora em fevereiro. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Não sabemos ainda quando será o nosso pico, né? Porque nós temos março, temos abril pela frente, e o número de casos realmente é preocupante. Isto em nível de Brasil. O que tem de diferente é que até 2022 nós não havíamos experimentado a epidemia nos estados aqui do Sul. Hoje o Paraná, por exemplo, está competindo com Minas Gerais em número de incidência por número de habitantes. Então, o fato do mosquito se aproveitar dessas condições ambientais para se multiplicar, para picar, para botar os ovinhos e tal, é o que explica esse aumento dos casos agora nesses primeiros meses. Em 2022 chamou muito a atenção porque foi justamente durante o inverno que a gente teve um pico acentuado de casos de dengue, né? Que daí depois terminou o ano ainda em alta, aqueles casos de dengue, quando a gente teve 8 mortes aqui no município de Blumenau, e que chamou muita atenção. O que a gente vê que as estações do ano parece que não refletem mais na questão da eliminação do vetor, né? Porque se falava muito, no inverno esses bichos desaparecem. Mas quando a gente fala inverno, eu acho que a gente não tem inverno no Brasil. A gente tem locais... Aqui pelo menos está meio difícil. Aqui, né? A gente tem locais frios e dias frios. Inverno pressupõe que você mantenha uma temperatura, vamos colocar otimistamente 18 graus para baixo, persistente durante um bom período de tempo. Porque isso, assim, eliminaria ou diminuiria substancialmente o criadouro dos mosquitos. O problema é que nós temos dias frios, alguns dias, inclusive, que amanhece frios e depois ficam quentes, o que facilita que o mosquito saia para picar, porque ele gosta de temperatura acima de 21 graus. Então, consequentemente, há eu não digo uma incidência maior do que a gente vê, claro, na época do verão. Mas o que justifica que nós continuemos tendo caso de dengue no inverno é exatamente o fato da gente não ter inverno na sua acepção da palavra. Pois é.
Como é que a gente se previne? Tem alguma prevenção? Bom, eu quero aproveitar, o Antônio Gomes da Rosa também já chegou aqui, abrir um parênteses, né, antes da gente entrar no detalhe do seminário de abril, viu, Antônio Gomes? Porque eu também tenho uma pergunta fora desse assunto para você daqui a pouco, sobre esse caso lamentável de Indaial, que a gente ainda tem que divulgar esse tipo de notícia, né, que é muito lamentável. Mas aqui com o doutor Almauri Miele, o que é dengue, doutor? Que ação é isso? Por que esses sintomas dão tanta dor no corpo? Tem uma coisa até que chama muito atenção, chikungunya, uma coisa que a gente nem ouvia falar, já tem casos em Blumenau, agora Pomerode também, e que deixa o cidadão, a pessoa que pega essas doenças, né, numa situação muito ruim, né, doutor? Só para... Começando pelo final, a chikungunya é um vírus recentemente, que entrou aqui no país recente, 4, 5 anos atrás, e ela é também uma arbovirose, como a gente chama, né? A zika, a chikungunya, a febre amarela e a dengue são todas arboviroses, são transmitida por artrópodes, por mosquitos, por isso que chama-se arbovírus. Então, o mesmo mosquito que transmite dengue tem chance de transmitir chikungunya. A sorte nossa é que a chikungunya vem numa decaída de casos no Brasil, porque ela é muito pior do que a dengue em termos de sintomas. A dor muscular, a dor articular que ela promove é de meses. Eu tenho uma paciente que está há 1 ano e meio tratando de dores articulares, porque teve chikungunya. Por causa da chikungunya. Contraída no Rio de Janeiro. Mas agora, voltando ao início da pergunta, por que a dengue pode ser tão sintomática? É porque esse vírus, ele tem uma coisa interessante que os outros vírus não têm. Então, quando o mosquito pica, o vírus fica 24 horas na pele, em células da pele. Depois ele vai invadir a corrente sanguínea. Só que ele infecta, o local que ele entra é o interior dos vasinhos, de todos os vasinhos que a gente tem no corpo, capilares, vasos, artérias, etc. e tal, numa região chamada endotélio. Endotélio é a parte que reveste o vaso. Isso causa um processo inflamatório difuso. Então, nos músculos, nas articulações, no encéfalo. Aquela dor de cabeça que o paciente descreve que tem dengue é uma afecção do cérebro pelo vírus. É a agressão do vírus na região cerebral. E o grande problema de perder plaqueta, de fazer choque, baixar a pressão, que é uma das coisas que mais preocupa na chamada dengue grave, é exatamente a inflamação do vaso que vai perdendo líquido para fora do vaso. Por isso que a dengue é a única doença infecciosa cujo tratamento é hidratação. E deixa eu aproveitar um segundinho para Fique à vontade, dar uma informação importantíssima para os ouvintes, tá? Uma dica médica. Se você estiver com dengue, primeiro dia, segundo dia, bem no início, você tem que tomar líquidos. Mas o que significa tomar líquido? 80 ml de líquidos por dia. Guardem bem isso, 80 ml de líquido por dia. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos são 5,5 litros. Porque às vezes o médico diz assim, tome bastante líquido. O que é bastante líquido? Você tem que escrever no teu receituário o valor de líquido que esse indivíduo vai ter que tomar. E ele é baseado pelo peso da pessoa? Pelo peso. 80 ml por quilo. Você multiplica pelo peso e vai dar no dia o que ele tem que tomar. Então a gente orienta assim, 1/3 desse líquido calculado é de soro hidratante, solução salina. Você começa hidratando assim. E durante o dia você completa os outros 2/3 com chá, com água de coco, com água pura, com Gatorade, com isotônico, o que você bem entender. Então você tem que ingerir este valor nos primeiros dias. Isto faz toda a diferença. Se você não ingerir essa quantia, muito provavelmente você pode evoluir para uma doença grave ou você acaba internando no hospital para daí fazer soro injetável. Só para a gente explicar qual é o papel do líquido no combate à dengue. Exatamente, repor aquilo que a gente perde pelo processo inflamatório que ocorreu no chamado endovascular. Pode gerar uma desidratação na pessoa? Grave. Grave? A ponto da pressão colabar, a ponto de você fazer um choque, chamado choque hipovolêmico, e todo mundo fala, dengue hemorrágica.
esqueçam o termo dengue hemorrágica, não existe mais, é dengue grave. A dengue tem 4 categorias, A, B, C e D. Dengue grave não precisa ter hemorragia, basta você ter um sintoma de choque hipovolêmico e descompensação clínica num paciente idoso, num paciente com comorbidades. Normalmente ele descompensa a parte cardíaca, se ele tem um diabetes ele vai descompensar. Hemorragia por dengue é rara, hemorragia é comum na febre amarela, na dengue é rara, mas as plaquetas caem a ponto de você ter que monitorar de perto. Eu, nesses 2 anos e meio lidando com dengue, felizmente nunca precisei transfundir um paciente meu, nem com sangue total, nem com plaquetas. Lá no hospital que eu trabalho, também não tivemos esse ano, nem no ano passado, necessidade de transfusão. Então, o mito da dengue hemorrágica ficou como que uma coisa assim, se a minha plaqueta caiu bastante, eu tenho risco de hemorragia. Se você estiver bem hidratado, provavelmente não. Por isso que eu dei essa dica, que qualquer pessoa que sair de qualquer consultório, de um hospital, com aquela informação, tome bastante líquido, o bastante líquido é 80 ml por quilo de peso dia, durante 5 dias. Isto faz uma diferença absurda. Tem alguma prevenção, doutor? A prevenção é cada um olhar para a sua casa, né? Se todos nós olhássemos se tem água ali no vasinho da planta, se a calha não está entupida e está acumulando água, se a sua piscina está devidamente limpa, se você não tem garrafa PET no teu quintal acumulando água, pneu. Então, aquela coisa do criadouro, que eu falo sempre isso, a regrinha dos 10 minutos por semana. Se todo mundo, 10 minutos por semana, desse uma olhada na sua casa, nós teríamos acabado com a dengue. Nós teríamos eliminado a dengue. E olha, eu me estenderia por horas aqui. Sim. Em 55, o Brasil conseguiu eliminar o Aedes aegypti, porque o Aedes aegypti estava causando febre amarela e matando muita gente. Ele só volta a ter caso de dengue no Brasil em 83. Por quê? Quando a gente aumenta a urbanização, quando a gente começa a jogar plástico na rua, com exceção, quando a população empobrece, vai para as periferias da cidade. Então, a dengue, antes de mais nada, é uma doença da desigualdade social. Acima de tudo, né? Total. Acima de tudo. E repelente? Repelente funciona, tem 2 tipos de repelente, caridina e DEET, ambos são bons, todos são aprovados pela Anvisa. Peguem o frasco e vejam tantas horas de proteção. E caridina e DET, são os 2 melhores. Tem uma base, não vou fazer propaganda aqui, tem um na base de caridina que tem 10 horas de proteção. Isso significa que você passa, funciona por 10 horas. Claro, se você suar muito, entrar na água, você reaplica. Tá? Evitar roupas escuras. O mosquito enxerga e ele procura roupa escura. O suor atrai muito mosquito, então o indivíduo que está muito suado, provavelmente ele vai ter picada de mosquito. Pessoas que têm pele oleosa atraem mosquito e, olhe só, grávida atrai mais mosquito do que a mulher não grávida. Que mosquito é esse? É atraído por ele grávidas? Ele é espertinho. Ele atrai porque a mulher grávida elimina mais gás carbônico na respiração. E ele se liga, ele voa bem com teor de gás carbônico adequado. Então, o mosquito tem esse tipo de predileção, né? De roupas. Então, vamos fazer o contrário. Vamos usar repelente, não vamos usar roupa escura, vamos usar roupa clara. A gestante tem que tomar um cuidado redobrado. Com isso, você consegue ter ferramentas de prevenção. E a vacina, que seria um tema à parte, que eu acho que agora a gente precisa entrar na nossa discussão aqui do simpósio. É isso aí. Mas já foi muito importante e positivo que o senhor tenha passado esse recado para a nossa audiência, que é muito importante nesse momento, né? Sem dúvida. Em que a gente vê os casos crescendo cada vez mais. Mas a opinião do Dr. Amaury sobre a vacina também é importante, né? No momento que a gente vive com relação à vacinação. No momento no momento politizado que a gente vive de vacinas, né? Também. É importante ouvir um profissional sobre a eficácia ou não. A vacina disponível hoje é uma vacina de um laboratório japonês chamado Takeda. Ela foi lançada ano passado no Brasil. Ela é uma vacina feita com o vírus atenuado, vírus 2 atenuado, que contém proteínas dos outros 4 tipos de dengue.
ela tem uma eficácia de 80%, 82% na verdade, por cento para a proteção por vírus 2 e 84% de internação, evitar a internação hospitalar. Tem uma boa notícia, o Butantan está desenvolvendo uma vacina que vai ser a vacina que vai resolver a dengue provavelmente no Brasil, deve ser lançada no final deste ano, ou preferencialmente antes que a gente entre no verão do ano que vem, que seria o ideal. Essa vacina atual, ela só entrou na rede pública, ela custava, se eu não me engano, R$350 a dose, então são 2 doses com intervalo de 3 meses, então R$700. Nós, da infectologia, fizemos o abaixo-assinado, exigimos que essa vacina fosse pública, é um absurdo um país tão desigual a gente ter vacina só para quem tem dinheiro para pagar. Então, o Brasil fez um acordo agora com a empresa, só que a empresa não consegue produzir vacina em quantidade suficiente. O Brasil comprou 5 milhões de doses, então são 2.500.000 pessoas que seriam contemplados inicialmente. E ganhou da Takeda mais 1.600.000 doses. Então, na rede particular, hoje você não encontra mais a vacina. Tem fila de espera, porque todo mundo foi comprar. Ano passado estava sobrando. Todo mundo foi comprar e hoje tem fila lá de espera para vacinar. A população alvo atual é 10 a 14 anos. Está um fracasso a vacinação. A gente vê os índices. Porque nós herdamos, todas essas coisas contra as vacinas estão sendo levadas para qualquer vacina que você tente colocar no mercado. Infelizmente, né, doutor? Isso é uma coisa que, para mim, é um desapontamento na medicina sem par na minha vida médica. Eu nunca esperava que o Brasil tivesse movimento anti-vacina. E tem. E o pior que tem é forte. É muito forte. É muito forte. É né? muito forte. Nesse sentido. Então, mas a vacina é eficaz. A vacina é muito eficaz. Eu fiz a vacina. E necessária, né? Eu fiz o ano passado, logo que ela foi lançada. Ela tem um limite de... Eu tenho mais de 60 anos. Mas ela tem um limite de idade que é, sim, até 60. Mas você pode se vacinar, só que nós não temos estudo de quanto ela protege. Para mim, protegendo um pouco já é legal, já é importante. Então, os pacientes meus que têm mais de 60 anos, eu explico isso. Pode fazer, não tem nenhum problema. Porém, nós não temos ideia do nível de proteção. A do Butantan também é muito parecida com essa, só que ela é uma dose só. E o Butantan vai ter condição, provavelmente, de produzir 30 milhões, 40 milhões de doses mês, o que daria para a gente vacinar boa parte da população antes do próximo verão. Obrigado, doutor Amaury Miele, por essas informações. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, também está aqui com a gente. Bem rapidinho, Antônio, porque a notícia hoje é a morte de uma criança de 3 anos, mais um caso, né, desse, né, espancada pelo padrasto, com o corpo escondido, com auxílio da mãe, né, com imagens mostrando o casal levando o corpo numa mala, depois voltando, escondendo a mala. E cada vez mais, Antônio, a gente fica indignado como pode uma mãe, Antônio Gomes da Rosa, como pode um cidadão espancar uma criança até a morte? Como é a formação do ser humano, né, doutor Amaury? É horrível, né? Eu ainda puxo sempre o aspecto otimista de que nós estamos em evolução. Em evolução, me dá uma ideia de que nós vamos melhorar. Né? E de que fomos piores. Agora, para o ponto de evolução que nós estamos, ético, de consciência das nossas condutas, né? Da clareza de como devemos estar nos comportando na espécie que já conseguimos evoluir até aqui, esses atos nos decepcionam muito, né? Nos entristecem, nos irritam, porque é um ato inaceitável para um humano. A gente ainda está aceitando que o leão corra, né, lá nas savanas atrás de outro bicho. A gente ainda está aceitando as brigas no trânsito. Ainda estamos aceitando a pouca vergonha nos campos de futebol. Mas, quando tu pensa em uma mãe humana, né, o nome desse bicho é humano. Quando tu pensa em uma mãe dessa espécie humana, matar o seu filho em nome de uma alienação psicológica passional, provavelmente tem, né? Que é o macho
que está ao lado dela. Os bichos, a natureza trabalha muito com essa coisa de macho e fêmea também, né? Mas, em nome de um macho ao lado dela, para sustentação dessa relação, ela então mata a mãe, né? Mata a filha. O que dizer mais disso, Jorge? De que quem está nos ouvindo comece a refletir sobre a perversão que faz parte nossa, da nossa espécie, a perversão humana. Quanto de perversão eu ainda não consegui educar em mim? Porque a perversão é um bicho que está em nós, né? E existe vacinas também. A gente precisa estar se imunizando psíquica e emocionalmente o tempo todo. E as imunizações psíquicas e emocionais passam por eu aceitar que sou imperfeito, que tenho perversões, que tenho invejas, que tenho medos, que tenho falhas, que tenho as minhas questões passionais que me alienam e eu não dou conta de algumas relações a partir de 2, né? E isso está acontecendo com essas pessoas que matam os seus filhos, né? Eles entram num quadro desse, aí nós evoluiríamos para questões também, muitas vezes psiquiátricas, né? Mas eu não quero aqui falar desse aspecto psiquiátrico porque é rápido, eu não quero fazer uma justificativa. Mesmo psiquiátrico não justifica, né? Não justifica. Tá? Mas a alienação na formação humana. Né? Todos nós temos, todos nós somos. Agora, a quantidade, o nível de cada um é que é importante nós refletirmos, né? E aí passa pelo princípio da aceitação. Eu aceitar que eu não sou perfeito e que eu tenho algo em mim que faz parte de uma alienação e eu não dou conta disso, aliás, nem reconheço. Se nós quisermos continuar evoluindo, eu acho que nós vamos continuar evoluindo. Se Deus quiser, né, Antônio Gomes? Se Deus quiser, né? Olha, o nosso assunto aqui é o Seminário Esperança e Resiliência, mas não deu para passar sem aproveitar esses 2 profissionais que estão aqui e tocar nesses assuntos aqui do momento. Nós estamos na Semana Internacional da Mulher, aí a gente tem que divulgar uma notícia como essa, né? De uma ação, infelizmente, de uma mulher, né? Eu nem sei se a gente pode chamar de mãe, nesse caso, né? A violência desse início de semana, Jesus, a gente começou uma semana, só notícia de violência aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Então, tem nos assustado muito e tem que nos alertar, acima de tudo, né? Para essa evolução que o senhor fala. Mas abril está chegando aí, doutor Antônio Gomes da Rosa. E vem aí o seminário Esperança e Resiliência, que também é o nome de um livro, né? O que é esse seminário? Em 2008, naquela tragédia para 2009, iniciou-se em Blumenau, aqui em todo o Vale do Itajaí, uma operação, uma ação, né, humanitária, com médicos e psicólogos que vieram de São Paulo, patrocinados pelo Rotary Butantan na ocasião, e aqui trabalharam com todas as vítimas e pessoas próximas, né, naquela tragédia, e depois capacitaram servidores públicos da saúde de alguns desses municípios. Então eu fui um remanescente e constituímos o programa de ajuda humanitária em psicologia, dos quais nós tivemos em várias tragédias, porque a gente vai depois trabalhando a questão do estresse pós-traumático, do qual o Dr. Amaury Miele é nosso parceiro, e participou do último evento, que foram alguns encontros dentro da pandemia da Covid. Né? E dentro da pandemia da Covid, também trabalhamos a possibilidade de criar uma obra de assistência psicológica, e é esse livro, onde aqui em Blumenau, então, o Dr. Amaury Miele é autor também de um desses capítulos, junto comigo e com mais aproximadamente 18 colegas, né, que estão por aí, por esse Brasil. Qual é o objetivo desse trabalho? O seminário vai acontecer dia 12 agora de abril, na tarde. Ele é uma promoção da Secretaria Municipal de Educação, de Saúde de Blumenau. O nosso secretário, Dr. Lanzarin, era o secretário na época, em 2008 já, quando estávamos naquela tragédia aqui. Então, abriu imediatamente esse evento para a nossa população servidora da saúde e também vagas para a educação, a fim de que a gente continue fazendo aquilo que falávamos antes,
nos repensando diante de tantos males e ameaças e agressões que a gente vai sofrendo na vida, né? Então surge esse seminário, onde nós vamos ter uma mesa à tarde do dia 12, o Dr. Amaury vai estar lá também falando conosco de uma das vertentes das quais ele trabalhou junto com essa equipe. Que vertente é essa, doutor? Pois é, eu tive a honra de ser convidado pelo Antônio para fazer uma conversa sobre Covid online com o grupo que a doutora Ana Zampieri, de São Paulo, ela é das coordenadoras. E essa palestra foi muito interessante, porque ela não foi só uma palestra técnica, ela foi uma palestra reflexiva, né? E eu devo ter falado, eu não me lembro bem, eu devo ter falado de algo que me incomoda muito, que é o termo humanização em medicina, né? Me incomoda muito pelo que eu tenho visto o caminho da medicina nos últimos anos. Eu tenho 40 anos de formado, acho que eu dei uma bagagem para perceber o quanto a gente está numa seara um pouco perigosa dessa relação médico-paciente. Depois rendeu, obviamente, um contato maravilhoso. Eu não tinha ideia do trabalho que eles realizavam, uma coisa fantástica. Houve depois um simpósio na FURB, né, doutor Antônio? 2021? Sim, e foi realizado 2 cursos de curta duração através da FURB. Da FURB, isso. Eu também fui chamado, e nesse simpósio eu abordei exatamente o tópico que foi o capítulo do livro, que foi a questão da humanização, que é um motivo de reflexão minha diária na clínica, no hospital. Eu também trabalho na comissão de bioética do Hospital Santa Catarina, que tem uma preocupação além da questão técnica, da questão científica, é a questão humanitária, do que acontece dentro, por exemplo, de uma UTI, eu trabalho fundamentalmente dentro de UTI também. E esse tema é o que eu procurei escrever no livro, a partir de uma série de fontes de informações, já que a gente vinha lendo de algum tempo. Faltava colocar no papel, né? Faltava organizar as ideias e colocar ali, mostrando o quanto que na pandemia isso se tornou mais evidente ainda. Eu costumo dizer que uma das consequências da pandemia foi a sindemia. A sindemia não é o número de mortes, o número de pessoas sequeladas, não são as consequências sociais diretas que aconteceram com as pessoas, mas sim o que ela levou além, né? Quando a gente descobre uma classe médica completamente despreparada, politizada ideologicamente, defendendo terapias absolutamente absurdas, com uma repercussão direta em quem? Como o doutor Antônio se referiu, no humano. No humano. E quando a gente fala assim, humanização da medicina, isso é paradoxal, isso é absurdo. O ato da humanização tem que ser inerente à prática médica. E, infelizmente, isso hoje está sendo substituído pela tecnologia. Hoje nós tivemos eu fiz uma conversa com alguns funcionários no hospital, discutindo temas de bioética, e a gente chegou à seguinte conclusão: o médico hoje ele passa mais tempo na frente do computador do que na frente do seu paciente. Esta é a prova definitiva que nós estamos desumanizando o atendimento. Esse atendimento está sendo transferido para o computador. Se chegasse um alien na Terra agora, ele entraria no hospital, ele viria que o paciente não está no leito, ele está na tela do computador. Então, essa abordagem durante a pandemia ela foi muito rica para nós, porque ela tirou um véu de algo que nós já estamos vendo na prática do dia a dia. Então, foi esse o motivo da gente ter, especificamente para mim, de ter destrinchado um pouquinho esse tema nesse capítulo aí do livro. Que bacana e interessante, né? E é isso que a gente fala, né? O processo de evolução e desenvolvimento, né? E o que a gente busca é a adequação e o ajustamento do melhor para os humanos, né? E no caso dos profissionais de saúde, como eles atuam nessa contribuição. E o seminário, ele culmina com o lançamento desta obra, que é Coragem, Esperança e Resiliência e Esperança, né? Que é o que a gente busca o tempo todo. Inclusive, o doutor Amaury ainda tem coragem, né? Ele tem resiliência e ele tem esperança, porque ele está atuando com esse tema, né? Ele está desenvolvendo isso, ele tem participado dos grupos, né? Nós precisamos que pequenos grupos de humanos
se juntem para fortalecer os conteúdos altruístas, né? O Amaury Miele é o teu exemplo vivo dessa obra. Né? Perfeitamente. Muito obrigado. É verdade. Agora, Antônio Gomes, para quem é voltado esse seminário, né? Qual é o público-alvo dele? Não só o seminário, mas o livro também que está sendo lançado. O livro ele é dirigido a qualquer pessoa, porque os nossos profissionais que trabalham dentro do programa de ajuda humanitária em psicologia, coordenado tecnicamente pela doutora Ana Zampieri, eles escrevem dirigindo-se a uma população que participou dos encontros na pandemia, né, em 2020 e 2021, mas também mostra algumas fagulhas técnicas do que foi feito, né, a partir dos pensamentos desses profissionais para contribuir com a resiliência naquela época ali. Atuamos bastante com outros profissionais, né? A maioria dos nossos trabalhos se deu por conta de que as redes de educação, né, estavam com bastante estresse por conta daquela situação toda, né? Pesadas, né? Escolas fechadas, como dar conta do conteúdo, a insegurança, o medo, o que iria acontecer conosco, porque a nossa geração pela primeira vez vivenciou uma situação dessa pandêmica, né? Então o seminário vem trazer para nós um pouco de alento novamente, mostrando que a gente pode ser um Sísifo feliz, né? Já que temos que carregar pedra e essa pedra sempre descerá de novo, porque parece que fomos condenados a isso, né, vida fora. Ou seja, nós temos atribulações, nós temos dificuldades, nós vamos ter aqui, o doutor Amaury disse num dos encontros lá que eu escutei, que ele dizia, olha, não para aqui, não termina aqui, nós vamos estar lidando com endemias, epidemias, pandemias, né? Isso. Então, podemos ter mais surpresas, temos que estar nos doutor? preparando. E a resiliência humana passa também pela postura, conduta e o desenvolvimento técnico de muitos profissionais, né? Esse seminário vai ser em abril? E vai ser em abril, dia 12. Quem pode e como participar? Os servidores, esse é para os servidores da saúde e da educação, com algumas cadeiras para as pessoas externas que solicitam participar conosco lá, né? Então a inscrição dos servidores eles já receberam, está através de um link, né? Nós já estamos hoje com 25 inscrições e foi colocado o link ontem na rede, né? Então a gente está pensando que vai lotar logo, porque nós só temos 150 lugares no auditório da ANVI, na frente do Parque Ramiro Ridger. Então, se você é servidor da saúde ou educação do município aqui de Blumenau, né, e tiver interesse em participar, porque o assunto é extremamente interessante, né, faça logo a sua inscrição para participar desse seminário. Antônio Gomes, obrigado pela participação, né, sucesso com o seminário, com a obra. Vamos voltar a falar mais sobre isso até abril, né? E muito obrigado também por ter comentado sobre essa situação, as novas situações que a gente vai passando aqui no nosso dia a dia. Doutora Amaury Miele também, muito obrigado pelas informações da dengue, acima de tudo, né? Com certeza. Acho que o nosso grande papel hoje é levar conhecimento para o cidadão. Posso só complementar uma coisa sempre, que o doutor Antônio falou sempre. rapidinho para terminar? Porque naquela questão trágica que foi apresentada aí, dessa barbaridade aí, eu me lembro sempre quando eu vejo algo desse tipo, eu me lembro muito da Hannah Arendt, quando ela fala sobre a banalidade do mal. Verdade, bem lembrado, doutor. Uma grande filósofa. Eu estou muito preocupado, eu não sou tão otimista como o doutor Antônio na evolução humana, eu penso do lado moral e ético. Eu sou estou um pouco atrás do doutor Antônio, até admiro muito ele por isso, porque eu realmente tenho um desapontamento enorme em relação, principalmente, a essa questão moral e ética, né? Mas eu falo da banalidade do mal porque parece que hoje a gente está se acostumando a ver notícia desse tipo. É verdade. Né? É um assassinato. Veja o que são aqueles tiroteios nas escolas americanas. Aquilo parece que virou uma coisa... E o pior, era uma esperada, coisa muito distante da gente que chegou aqui.
Exatamente. a violência dentro do ambiente escolar. Então, se nós não discutirmos isso de uma maneira, daqui a pouco nós estaremos banalizando o mal. O doutor Antônio falou muito bem, isso aqui merece uma análise muito detalhada da psicologia, da psiquiatria, que motivação para que essa barbaridade ocorreu. Isso tem que ser muito bem explícito e levado adiante para o conhecimento das pessoas, porque daqui a pouco nós vamos achar que não, tudo bem, tá ok. Nós não tivemos uma tragédia o ano passado aqui, aquela tragédia da creche, aquela coisa absurda. E agora estamos vivenciando uma barbaridade dessa. As violências que nós observamos no nosso dia a dia, é comum hoje ver torcedor de futebol se agredindo, um matando o outro, atirando. Então parece que a Hannah Arendt foi muito pontual, né, quando ela vai lá no julgamento em Nuremberg e reconhece um indivíduo que era um indivíduo comum. E ela disse para ele, isso é normal. Até vou dar uma dica para quem estiver ouvindo a gente, existe um filme fantástico hoje chamado Zona de Interesse, que é uma família que mora do lado do campo de Auschwitz. Quem puder assistir, é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, que eles mostram ali o que seria a banalidade do mal. Gritos de terror, os fornos crematórios acontecendo e a família tendo uma vida absolutamente normal, muro a muro com Auschwitz. Nós precisamos relembrar isso a todo momento. Nós tivemos a maior genocídio da história da humanidade lá ali, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse tipo de assunto é o que realmente me incomoda, que me faz dar um passinho sempre para trás em relação à evolução moral e ética humana. Que bom que nós temos, né, as pessoas que não se aquietam, não se calam. Isso aí. E por mais que sejam criticados, inclusive pela fala que colocam na sociedade, chamando a atenção dos genocídios, ainda assim resistem, né? Então é isso. Quando o doutor Amaury diz que não está satisfeito com isso, está provocado, né, a contribuir de alguma maneira, isso é a saída que nós podemos ter, né? É que nós não compreendamos isso como uma normalidade da sociedade, né? Não normalizar isso, né? Não, os Estados Unidos há muitos anos, aquela cultura mais psicótica, né? Mais individualista, egoísta, temerosa, oprimida, né? Nós estávamos dentro de um quadro mais histérico, depressivo, né? E ansioso, só que a cultura vai andando, né? E hoje nós nos americanizamos em muitos aspectos, né? Inclusive na formação individualizada das pessoas dentro de um quarto, comendo seu sanduíche. Isso tudo nós vamos ter que continuar repensando, né? Qual é, não a melhor nem a ideal, mas qual é a maneira de estarmos vivendo para continuar a evolução da espécie, né? Dentro desse campo ético que a gente considera hoje. Verdade. Obrigado mais uma vez, Antônio Gomes da Rosa, doutor Amaury Miele, pela participação.